Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 14. Aqui fala sobre a parábola dos 10 talentos. Essa, irmãos, é uma das parábolas que chama a atenção porque ela foge um pouco do que a gente está acostumado, da nossa razão. Duas parábolas que o Senhor Jesus contou que, quando eu leio, eu percebo que foge um pouco da razão do ser humano, do que a gente está acostumado a ver, é a parábola dos 10 talentos e a parábola também dos trabalhadores na vinha, aqueles que Jesus chama desde a primeira hora do dia até a última hora. O Senhor Jesus não, o Senhor que o Senhor Jesus conta. E depois o Senhor Jesus acerta com eles o mesmo valor. Aquela parábola foge à nossa razão e essa também foge. A gente vai ler agora do versículo 14 ao 30 e você vai ver como que não é aquilo que a gente está acostumado. Porque a lógica, irmãos, do reino de Deus não é a nossa lógica. A maneira como Deus trabalha no seu reino não é a maneira que o homem trabalha. E aqui a gente vai ver essas diferenças e a maneira certa é sempre a maneira de Deus. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom servo e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e que ajuntas onde não espalhastes. E aterrorizado escondi na terra o teu talento, eis aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Louvado seja Deus pela sua palavra. Irmãos, aqui a gente percebe o Senhor Jesus ensinando com essa parábola. Nós, quando lemos esse texto, irmãos, a gente tem um pouco de dificuldade, porque é uma tradução antiga, usa palavras que não são habituais no nosso dia, mas a gente, pelo próprio contexto, a gente consegue entender um pouco. Quando o Senhor Jesus disse talentos, não é basicamente o talento que a gente tem hoje. Cada um tem um talento, não é esse o caso. O Senhor Jesus fala de uma importância de dinheiro, um certo valor. E ele fala que
o Senhor, um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. Então, no caso da parábola, são valores de dinheiro, alguma coisa, algum valor em forma de dinheiro. Mas aplicando, irmãos, na nossa vida, a gente sabe muito bem o que o Senhor Jesus dizia sobre Ele próprio. Ele é o nosso Senhor e Ele partiu para fora da terra. Quando que isso aconteceu? Quando o Senhor Jesus morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, durante 40 dias deu sinais aqui na terra que havia ressuscitado e subiu aos céus, como relata lá em Atos capítulo 1. Então o Senhor morreu, cumpriu toda a sua obra em nosso lugar e em nosso favor, e ressuscitou e subiu aos céus depois de 40 dias. Então esse é o Senhor que ausentou-se da terra. E Ele entregou seus bens a quem? Aos seus servos. Quem são os servos? Nós, que somos a igreja. Ele entregou seus bens, aquilo que Ele tinha para nós cumprirmos a missão, para a sua igreja. E Ele vai voltar dessa viagem, irmãos. Ele foi para o trono, está sentado à direita de Deus, mas Ele vai voltar para acertar contas com a sua igreja, para saber o que é que nós produzimos para o seu reino. Então nós temos essa responsabilidade que o Senhor Jesus nos deu. Note, irmãos, que a gente não trabalha pela nossa própria força, nós não trabalhamos pelo nosso próprio esforço, mas nós trabalhamos com aquilo que não é nosso, nós trabalhamos com o dinheiro, com o talento, com o valor, com o tesouro que o nosso Senhor colocou na nossa mão. Então não é necessário você ter algo para fazer pela obra de Deus, mas é necessário que você desempenhe aquilo que Deus colocou na sua mão. A Bíblia trata a igreja, irmãos, como dispenseiros, como mordomos do reino de Deus. A palavra dispenseiro e mordomo significa aquele que cuida de algo do seu Senhor. A própria palavra dispensa, a gente sabe que é o lugar onde a gente guarda aquilo que a gente tem de valor numa casa. E o dispenseiro é aquele que abre aquela dispensa e traz para o uso aquilo que é necessário. O mordomo também é aquele que cuida do que é do seu Senhor. E como nós temos cuidado daquilo que é do nosso Senhor? O que nós temos feito com aquilo que o nosso Senhor colocou nas nossas mãos? É importante a gente estar atento, irmãos, porque o tempo é hoje. Nós vivemos hoje aqui na terra, não sabemos quando vamos partir e não sabemos quando o Senhor Jesus vai voltar. Então é necessário ter urgência para administrar os dons e talentos que o Senhor Jesus colocou na nossa mão. No caso da parábola, era dinheiro. Olha o que fala no versículo 15. A um deu 5, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Então, irmãos, Deus conhece tudo, Ele é soberano e onisciente, e Ele sabe a nossa necessidade. Então não é para a gente sair desesperado. Não, preciso de fazer muita coisa para o reino de Deus, porque o meu Senhor está voltando. Não, irmãos, não é com desespero, é com calma, é com sabedoria, é com aquilo que o Espírito Santo trabalha e dá para a gente agir na nossa vida. Deus não exige de ninguém aquilo que Ele não pode fazer, mas aquilo que nós podemos fazer, segundo a nossa capacidade. Tudo na obra de Deus, irmãos, é com ordem, decência e sabedoria. Deus não exige de alguém aquilo que Ele não pode fazer, mas Ele entrega de acordo com a nossa capacidade. Nós devemos fazer, nós devemos agir, levar a nossa vida com sabedoria. No caso desses servos foi dinheiro. No nosso caso, irmãos, é tudo aquilo que Deus nos dá e Ele revela na sua palavra que nós temos. E os talentos, os dons que Deus nos dá, irmãos, não são apenas para o momento do culto. Muita gente acha, eu tenho que desempenhar aquilo que Deus me deu para realizar nossa obra no momento do culto. Não, irmãos, aquilo que Deus nos dá é para a gente desempenhar no culto, mas principalmente fora do culto. A nossa vida, a maior parte dela, não é nas quatro paredes da igreja, é fora da igreja. Existe uma frase que eu gosto muito, que quando eu congregava numa igreja, eles escreviam no folheto, que é o seguinte: nós entramos para adorar e saímos para servir. Então a gente serve muito mais fora da igreja do que dentro da igreja, muito mais fora do templo do que dentro do templo. Então a obra de Deus nós realizamos
24 horas do nosso dia. Não é apenas no momento separado para o culto, porque se fosse assim era pequeno e fácil, mas a obra é grande e exige o nosso esforço. Então é lá fora que nós exercemos e trabalhamos com esses talentos que Deus nos dá. E quais são eles, irmãos? Aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Talvez o principal talento que Deus nos dá é o amor, a misericórdia, o cuidar do próximo, o servir na igreja e fora da igreja, no templo e fora do templo, com amor, com sabedoria, ensinando aquilo que Deus nos dá na sua palavra, aquilo que Jesus veio fazer, ensinando que Ele vai voltar e vivendo também dessa forma. A gente multiplica muito mais os nossos talentos com ações do que com palavras, ainda que as palavras sejam necessárias, mas as palavras geram a fé e as ações são as obras que testificam que a fé é verdadeira. Então a nossa vida tem que ser muito bem conciliada entre obras e fé, obras e palavras, porque as obras elas testificam que as nossas palavras são verdadeiras. Por isso que o apóstolo Tiago disse que a fé sem obras ela é morta. Então temos que ter fé para anunciar, mas obras para viver aquilo que a gente anuncia. E talvez alguém pense, então eu devo pregar aquilo que eu vivo? Não, essa não é a ordem correta. Nós devemos pregar a palavra de Deus que é perfeita, e a nossa vida não é perfeita. Então nós lutamos para viver aquilo que a gente prega. Eu não prego o que eu vivo, senão a minha pregação é imperfeita. Eu prego a perfeita palavra de Deus e luto para viver aquilo que a palavra de Deus revela. Então nós lutamos para viver aquilo que pregamos, mas não pode também ter distância. A nossa palavra não pode ser uma e a nossa obra outra, senão a gente acaba levando uma vida hipócrita. E o Senhor Jesus segue discorrendo essa parábola, dizendo que aquele Senhor entregou, e a gente percebe, irmãos, que não é algo muito grande. Talvez a gente pense, eu tenho que levar a minha vida de maneira grandiosa. Hoje em dia parece que no meio evangélico, irmãos, as pessoas querem tudo muito grande. E o reino de Deus parece que o Senhor Jesus ensinou o contrário. O Senhor Jesus fala de um grão de mostarda, o Senhor Jesus fala de poucas coisas, mas que multiplicam e dão grandes resultados. Então, não busque, irmãos, viver uma vida grandiosa, uma vida de muito espetáculo. Não, mas o reino de Deus nos ensina a levar uma vida simples, uma vida pequena como um grão de mostarda, mas que produz um grande resultado. E aqui no caso da parábola também, não fala de grandes importâncias, mas fala de pouca quantidade de talentos. Note que a um o Senhor Jesus deu 5, o servo que tipifica o Senhor Jesus deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. E ele entregou, e aqueles servos foram negociando, ou no nosso caso, vivendo a vida com esses talentos. E quando a palavra de Deus aqui fala negociar, irmãos, significa o quê? Viver a nossa vida para a glória de Deus. Então, os nossos talentos são desenvolvidos ao longo da vida. Aquela passagem que fala, que o Senhor Jesus disse lá no final do Evangelho, ide por todo o mundo anunciar o Evangelho, não significa, no caso, ir para um determinado lugar para anunciar o Evangelho, mas é ir indo na caminhada da nossa vida, dia após dia, anunciando o Evangelho pelo caminho. Não é ir para um lugar específico, mas é ao longo do caminho anunciar o Evangelho. Então toda a nossa vida, irmãos, é um grande negócio para o reino de Deus, onde a gente deve procurar multiplicar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. E tendo ele partido, versículo 16, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma maneira, quando que fala sorte, não é essa sorte que tem por aí, irmãos, mas é da mesma maneira, é como a tradução antiga, da mesma maneira, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, o que é que ele fez? Cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então os 2 primeiros agiram da maneira certa, o terceiro agiu da maneira errada. Em outras palavras, o que ele fez? Ele cruzou os braços.
Ele disse: não quero nem saber. Ele cavou um buraco na terra e escondeu aquele dinheiro que o seu Senhor tinha dado para ele. Aplicando a igreja, irmãos, é aquela pessoa que conhece a Jesus, recebeu de Deus a fé verdadeira, mas não quer fazer nada na sua vida para manifestar a fé que Deus deu para ele. Não busca viver uma vida para a glória de Deus. É aquela pessoa que cruza os braços. Eu tenho fé, mas vivo uma vida como se não tivesse fé. Eu conheço a palavra de Deus, mas vivo a minha vida como se não a conhecesse. Enterrei a fé que Deus me deu debaixo da terra. E isso, irmãos, pode até trazer uma vida confortável, mas muito perigosa. Por quê? Porque um dia o nosso Senhor vai voltar para ajustar contas. Da mesma forma que aquele Senhor com letra minúscula da parábola voltou, o nosso Senhor com letra maiúscula, o Senhor Jesus, vai voltar e vai ajustar contas com a sua igreja. E no seu ajuste de contas ele vai perguntar. E perguntando aos outros, e então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos. E qual foi a resposta daquele senhor? Entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, entra no muito que te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa última frase, irmãos, essas últimas palavras, é aquilo que nós almejamos ouvir. Quando o Senhor Jesus voltar, ainda que foi no pouco que nós trabalhamos, ainda que nós lutamos a nossa vida e o nosso resultado aos olhos do mundo foi pouco, mas aos olhos de Deus foi suficiente. Nós cumprimos a nossa missão, combatemos o bom combate e vamos ouvir do nosso Senhor Jesus: entra no gozo do teu Senhor e sobre o muito te colocarei. Talvez aqui na terra, irmãos, a gente enfrenta dificuldades, mas o próprio apóstolo Paulo disse que as dificuldades do tempo presente não podem se comparar com a glória que nos está reservada no céu. E olha que o apóstolo Paulo enfrentou dificuldade que chega. Então, irmãos, o nosso trabalho, as dificuldades, aquilo que nós temos feito para Deus, pode parecer pouco, pode ser penoso, mas a nossa recompensa será grande, porque o muito Deus tem reservado para aquele que tem trabalhado por Ele. Aqui parece pouco, aqui parece difícil, mas o céu é abundante. Não vai ter choro, não vai ter dificuldade e coisas que nem conhecemos para nós está reservado. O mesmo aconteceu com aquele que tinha 2 talentos. Mas no versículo 24, chegando também o que recebera 1 talento, disse: irmãos, note uma coisa também. O que é mais fácil? Você negociar com 5, 2 ou com 1 talento? É mais fácil negociar com 1. Trabalhar com pouco é mais fácil do que trabalhar com muito. Aquele que recebeu 1 foi o que teve a atitude errada. Se ainda fosse o que recebeu 5, podia dizer: não, mas 5 é muita coisa. Mas não, o que teve a atitude errada foi o que recebeu 1 talento. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, que ajuntas onde não espalhastes. Em outras palavras, aquele servo tinha contato com o seu Senhor, mas não o conhecia completamente. Esse é o perigo da igreja hoje, irmãos. Talvez muitos crentes tenham contato com Deus, mas não conhecem a Deus de forma completa na sua Escritura. Às vezes as pessoas têm um momento com Deus, têm uma emoção, têm um contato, que hoje em dia parece que o frio na espinha é mais importante do que a fé no coração. A pessoa tem um momento com Deus, um contato com Deus, mas não conhece Ele completamente. Esse servo, ele tinha contato com seu Senhor, porque recebeu dele 1 talento, mas não o conhecia completamente, tinha uma visão distorcida do seu Senhor. Olha as palavras que ele mesmo usou: eu conhecia-te,
conhecia nada, conhecia de uma maneira errada. Muita gente hoje acha que conhece a Deus, mas quando o Senhor Jesus voltar vai ter surpresa. Por quê? Porque não o conhece conforme as Escrituras o relatam. O conhecimento verdadeiro de Deus é pela Sagrada Escritura. Não é por um contato com Deus, não é algo místico, não é uma visão, não é uma revelação particular, mas é pela Sagrada Escritura. Apenas conhecemos a Deus de maneira verdadeira pela Sagrada Escritura. E olha a maneira errada que ele viu o seu Senhor. És um homem duro, que ceifa onde não semeastes. Olha a injustiça que ele colocava sobre o seu Senhor. Ceifar, colher aonde não semeou. E ajunta onde não espalhastes. Então ele atribuía injustiça a um Senhor justo e santo. Uma visão completamente distorcida. Não é à toa que ele foi lançado no inferno, conforme a gente vai ver daqui a pouco. E aterrorizado, medo. A verdadeira fé, irmãos, gera temor e respeito a Deus. Agora, medo não. Pelo contrário, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nós devemos ter respeito e temor diante da grandeza de Deus. Mas medo não. O medo foi que levou ele a agir de maneira errada. Atemorizado, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ele desenterrou da terra e entregou para o seu Senhor. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Então, irmãos, aqui talvez a pessoa que não quer fazer nada para Deus, pelo menos ajudasse o missionário a anunciar a palavra de Deus. Pelo menos impulsionasse alguém a fazer, já que ele não queria fazer. Mas ele não fez e nem impulsionou aquele que poderia fazer. Ele escondeu debaixo da terra. E debaixo da terra não se enterra talento que Deus dá. Debaixo da terra a gente sepulta aquele que já morreu. Não é lugar de colocar as bênçãos de Deus debaixo da terra. E qual foi a consequência para ele? Tirai-lhe, pois, o talento que tem. Dai-o ao que tem 10 talentos. Aqui a gente vê essa lógica do reino de Deus que é diferente da nossa, né? Porque a gente pensava o quê? A gente quer todo mundo igual, mas Deus não. Deus recompensa cada um por aquilo que ele tem feito. E aqui, irmãos, um parêntese, quando a gente lê essa parábola, não significa que a gente é salvo por obras. A salvação é pela graça, é pela obra que Cristo fez no Calvário. Aqui a gente está falando de galardão. O galardão é pelas obras, mas a salvação ela é pela graça. Essa diferença a gente precisa de fazer. Uma outra coisa também que é importante a gente abrir um parêntese aqui no final dessa parábola, é que a gente tem o hábito de citar aquela passagem lá de Jeremias, onde o profeta Jeremias falou o quê? Que as nossas obras são como trapo de imundícia. O profeta Jeremias, dizendo que as obras são como trapo de imundície, ele se refere às obras do ímpio. A obra do crente, irmãos, ela não é trapo de imundície. A obra do crente ela é valorosa para Deus e ela produz galardão na eternidade, porque trapo de imundície não produz galardão na eternidade. Então o profeta Jeremias ele se referia à obra do ímpio. A obra do salvo produz galardão na eternidade, mas a obra não salva. A gente é salvo para as boas obras. Então isso é importante a gente ter na mente, porque esse servo inútil, ele não foi lançado nas trevas exteriores porque a sua obra foi ruim, mas ele foi lançado nas obras exteriores porque ele não conhecia o seu Senhor. Em outras palavras, ele não teve intimidade com o seu Senhor para ser salvo. Voltando ao texto, porque tirai o seu talento e dai ao que tem 10, ou seja, o Senhor Jesus recompensa no caso do galardão pela obra que a gente produz. E tem gente que vai para o céu sem galardão, porque foi salvo, mas não trabalhou, mas pelo menos foi salvo. Aqui é o caso de um servo que não tinha sido salvo. Porque a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem,
ser-lhe-á tirado. Algumas pessoas leem esse versículo e ficam na dúvida com Deus. Mas como pode ser assim? É o seguinte, irmãos, na obra de Deus, as coisas acontecem de forma exponencial, vai multiplicando. Então, aquele que tem e trabalha para o seu Senhor, mais o seu Senhor vai dando. Ou seja, você lembra, irmãos, que a Bíblia fala que a gente vai andando de fé em fé? Então, quando você está subindo, andando na escada, no sentido de subida, você vai subindo degrau após degrau, a sua fé vai aumentando, você vai tendo mais contato com Deus, vai conhecendo mais a Deus pela Escritura e vai produzindo mais. Por isso que é o que tem, mais lhe será dado e terá em abundância. Por quê? Porque ele está seguindo o caminho do céu. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então aquela pessoa que não tem, aquela pessoa que não conhece a Deus, que está descendo a escada, que está no caminho reverso da salvação, esse até aquilo que ele pensa que tem, lhe será tirado. E ele vai acabar na perdição eterna. E qual foi o final do servo inútil? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, para concluir, o nosso Senhor já veio. Ele morreu em nosso lugar para salvar os nossos pecados. Por isso que a gente vai participar da Santa Ceia, lembrando do corpo e do sangue do Senhor Jesus que foi derramado em nosso favor, em nosso lugar. E essa obra de Cristo é que salva. Mas o nosso Senhor ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar. E nesse meio tempo, irmãos, da volta de Cristo, que parece que demora, mas não demora, em breve Jesus virá, nós precisamos produzir frutos para a glória de Deus. E a nossa recompensa será lá no céu, no dia da sua volta. Então, irmãos, vamos aplicar a nossa vida à obra de Deus, trabalhando com amor, vivendo segundo a Escritura de Deus exige e sabendo que a nossa recompensa é grande e está preparada na eternidade. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.